E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui a nossa aula 3 da unidade 1 do curso aqui de Matemática Financeira. Eu sou o professor Wilson Moraes e a gente vai trabalhar hoje o tema regra de 3 simples e regra de 3 composta. Lembrando que se você está aqui nessa aula, é interessante que você tenha assistido a aula número 2, que fala sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, porque é essencial você entender esse conceito para aprender aqui a regra de 3, tanto a regra de 3 simples, mas principalmente também a regra de 3 composta. Então, os tópicos desta aula vai ser a regra de 3, né? A regra de 3 simples e a regra de 3 composta, que a gente vai partir aqui de situações práticas, né? De exemplos aqui, tá bom? Então, a regra de 3, pessoal, é uma técnica matemática utilizada para resolver problemas de proporcionalidade, né? Ou seja, a proporção é que vai nos possibilitar a resolver aqui a regra de 3. Ela permite encontrar um valor desconhecido quando três valores são conhecidos e estão relacionados proporcionalmente. Então aqui eu trouxe o exemplo 1 para a gente resolver. Comprei 6 kg de peito de frango por R$ 132. Quanto eu gastaria se tivesse comprado 8 kg? Eu sei que você poderia fazer aqui a divisão e descobrir quanto é que é o preço de 1 kg multiplicar por 8, tá bom? Mas vamos focar aqui no objetivo. O objetivo é aprender a regra de 3, tá bom? Dá para resolver esse problema de outras maneiras até mais simples. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando estiverem aqui na resolução de uma regra de 3 é construir uma tabelinha. Essa tabelinha que está aqui do lado. Ó. Nessa tabelinha, eu coloquei aqui as grandezas em colunas diferentes. Eu coloquei a grandeza massa e a grandeza preço. A grandeza massa está na primeira coluna e a grandeza preço está na segunda. Então, aqui a gente consegue perceber, ó, eu peguei e preenchi 6 quilos, R$ 132, 8 quilos vai ser X reais. Certinho, gente? Quando eu faço isso, quando eu faço o preenchimento dessa tabela, antes de resolver a regra de 3, eu tenho que me perguntar, eu estou trabalhando com grandezas diretamente ou com grandezas inversamente proporcionais? E, a depender dessa resposta, eu vou ter que fazer uma inversão aqui de uma das razões para mim poder, para mim que eu consiga realmente fazer a regra de 3. Então, vejamos. Se eu aumento a quantidade de frango que eu estou comprando, vai aumentar o preço? Vai. Ora, então a gente está trabalhando com duas grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. E se elas são grandezas diretamente proporcionais, você pode fazer a regra de 3 de maneira direta, sem muita preocupação, tá bom? Então vai ficar da seguinte maneira. 6, vou colocando aqui, ó. 6 está para 8, assim como 132 está para x. Na ordem que está lá na tabelinha, a gente coloca aí e vai dar certo. Fazendo aqui a regra de 3, ó. 6 vezes x e 8 vezes 132. Esse 8 vezes 132 vai dar 1056. Esse 6 que estava dividindo, aliás, que estava multiplicando, vai passar dividindo. E fazendo aí a divisão, vai ficar 176. Então, o preço de 8 kg de peito de frango seria R$ 176. Belezinha, gente? Antes de passar para o próximo exemplo, eu lembro vocês que aqui é uma situação que daria para fazer de maneira mais simples, mas a gente está aprendendo a regra de 3, tá bom? Então, eu estou querendo usar esse método, vamos fazer com ele. Vamos para mais um exemplo. Se 6 operários fazem certa obra em 10 dias, em quantos dias 20 operários fariam a mesma obra, né? A gente considera operários com rendimento similar, tá bom? Uma situação ideal. Então, a primeira coisa, vamos montar aqui a tabelinha, montar a tabela e preencher os dados em colunas, né? Então, eu vou colocar aqui 6 operários, ó, fazem 10 dias, 20 operários vão fazer em X dias. Porém, a gente, na verificação de se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, a gente vai chegar no resultado que é o seguinte. Quando eu aumento a quantidade
de operários, a quantidade de dias vai diminuir, né? Logo, se eu aumento uma e a outra diminui, a gente tem grandezas que são inversamente proporcionais. E essas setinhas que estão aqui colocadas, elas indicam simplesmente que uma está para baixo, a outra está para cima, indica simplesmente que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui, tá bom? Então, nesse contexto, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar uma dessas razões, inverter, ou seja, a gente vai trocar a posição, que está na parte de baixo vai para cima e vice-versa, antes de efetuar a regra de 3. Então, olha só, a primeira razão está aqui, vem para cá, ó, 6 está para 20, só que a outra, ela foi invertida. Ela não vai ficar 10 está para x, a gente inverte, a gente coloca o x em cima e o 10 embaixo. Fez essa inversão, só fez de um lado, as setinhas estariam apontando para o mesmo sentido. Aí sim é que eu faria a regra de 3 depois de inverter uma delas. 20 vezes x igual a 6 vezes 10. 6 vezes 10 vai dar 60. O 20 que está multiplicando passa dividindo. Então 60 dividido por 20 vai dar 3. Beleza? Então, o número de dias, nesse caso, seria 3 dias. Então, eu até coloquei aqui em negrito. Ó, observe que a segunda razão ela foi invertida, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Beleza? Agora, eu trouxe aqui para a gente olhar um exemplo de regra de 3 composta. Tá bom? Olha só, gente. Se para alimentar uma família de 10 pessoas por 25 dias são necessários 21 kg de arroz, quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 15 dias? Vou montar aqui a tabelinha. Vou colocar a primeira coluna como sendo a coluna da minha incógnita. Então, o x ele tem que estar na primeira coluna, tá bom? As outras colunas não importam, quem é que vem primeiro, então pode ser dias ou pessoas, não importa, tá bom? Mas vocês têm que estar atentos que o x ele tem que estar na primeira coluna. Então, se a primeira coluna, se a pergunta é qual é a quantidade de arroz, então a primeira coluna vai ter que ser a coluna do arroz. Beleza? Então, preenchendo. 21 quilos de arroz dá para 10 dias e 25 pessoas. X quilos de arroz vai dar para 15 dias e 45. Aliás, para 15 pessoas e 45 dias, né? Acho que se eu troquei a palavra aí, me perdoe. Mas está bem claro aí na tabela, tá bom? Aqui é pessoas e aqui é dias. Quando eu for fazer, eu vou ter que fazer a comparação para saber se é inversamente ou diretamente proporcional, comparando a quantidade de arroz com a quantidade de pessoas. Pergunto, se eu aumento a quantidade de pessoas, eu preciso aumentar a quantidade de arroz? A resposta, sim. Logo, a quantidade de arroz e a quantidade de pessoas é diretamente proporcional. Beleza? Então, as duas setinhas aqui fazem sentido elas estarem apontando para o mesmo lado. Porque quanto mais arroz, mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais arroz. Agora eu vou fazer a comparação. Opa, desculpa, acho que eu voltei aqui. Agora eu vou fazer a comparação entre a quantidade de arroz e a quantidade de dias. Gente, a quantidade de arroz para 5 dias e a quantidade de arroz para 10 dias segue uma lógica de proporção direta? Sim, né? Ou seja, quanto mais dias eu preciso de mais arroz. Então, a quantidade de arroz e a quantidade de dias, ela também é diretamente proporcional. Então, nesse caso aí, nós vamos ter uma situação de proporcionalidade direta nas três grandezas. Se as três grandezas são diretamente proporcionais, você não vai precisar inverter nenhuma delas. Você pode fazer simplesmente a continha. Ó. Essa primeira coluna vem para cá, ó. 21 está para x. Aí você bota igual, aí a outra, ó. 10 está para 15
E a outra está aqui, ó, 15 está para 45. Não vai precisar inverter nada, tá bom? Esse sinal de igualdade ele vai ficar aqui entre a coluna do que você está querendo, que é o arroz e as outras. Poderia ter mais de 2 ou 3. E aí a gente vai fazer uma simplificação dessas frações para facilitar o cálculo, tá bom? Então essa fração, por exemplo, 10 está para 15, ela pode ser simplificada e ficar 2 está para 3. Da mesma forma, a fração 25 está para 45, ela pode ser simplificada e ficar 5 nonos. Beleza? Eu faço, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, 3 vezes 9, 27, e aí fazendo a regrinha de 3 vai ficar que 10x é igual a 21 vezes 27, que vai dar 576. 576 dividido por 10 vai ficar 57,6, né? Então, nessas condições aí, a quantidade de arroz necessária seria 57,6 quilos. Beleza, gente? Se necessário, refaça esse exemplo, faça no seu caderno, refaça o cálculo que você vai conseguir entender. Vamos para mais um exemplo. Deixa eu colocar aqui a câmera desse lado. Olha só, 10 funcionários. 10 funcionários de uma repartição. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias. Tá lá na tabelinha, ó. 10 funcionários, 27 dias por 8 horas por dia. Para atender certo número de pessoas, se um funcionário ficou doente, foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, olha só, um ficou doente e o outro se aposentou, então a gente vai ter 2 funcionários a menos. Então aqueles funcionários que eram 10, eles passam a ser agora, ó, 8 funcionários. Tá bom? Já estou colocando lá na tabelinha. O total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando 1 hora a mais por dia, ou seja, onde era 8 horas por dia, passa a ser agora 9 horas por dia. E aí tem uma alternativazinha para a gente preencher, né? Vamos fazer o seguinte, a comparação, né? Primeiro eu vou ter que comparar o número de dias com o número de funcionários, saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Aí vocês têm que se perguntar, se eu aumento a quantidade de funcionários para fazer um trabalho, o que vai acontecer com o número de dias? A gente entende que se eu aumento a quantidade de funcionários, eu posso diminuir a quantidade de dias, né? Numa situação ideal, é isso que acontece. Então, o número de dias e o número de funcionários eles guardam entre si uma relação inversa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma setinha para baixo e a outra setinha para cima, só para indicar que quando uma aumenta, a outra diminui. Aí eu faço a mesma comparação do número de dias para o número de horas por dia. Pensem comigo. Se eu tenho funcionários trabalhando 8 horas por dia e eles aumentam a quantidade de horas que eles vão trabalhar, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Entende-se que vai diminuir. Então, quanto mais horas por dia, menos dias. Então, aqui guarda-se também uma relação inversa. Então, se a setinha do número de dias está para baixo, essa daqui vai ter que ficar para cima. Então, essas setinhas aí, elas só indicam que as grandezas são inversamente proporcionais quando estão em sentidos opostos. Nesse caso, antes de resolver a regra de 3, a gente vai precisar inverter alguma dessas razões, de modo que todas essas setinhas apontem para o mesmo sentido, ou todas para baixo, ou todas para cima, não importa. Nesse caso aqui, olha só, 27 sobre x ficou aqui, e eu inverti as outras duas. Então, por exemplo, essa daqui, ó, ela vai ser invertida, o 10 vai para cima, o 8 vai para baixo, e a terceira também, ó, o 9 vai para cima e o 8 vai para baixo. E aí eu vou fazer a
a minha simplificação, quando é possível fazer. Por exemplo, eu posso cortar esse 8 com esse 8. Então, vai sobrar simplesmente 9 sobre 10. Fazendo aqui a regrinha de 3. 9x igual a 27 vezes 10, que dá 270. 270 dividido por 9 vai dar 30. Logo, nessas condições aí, a quantidade de dias procurada, né, a quantidade de dias para fechar o trabalho conforme o enunciado da questão, vai ser 30 dias. Beleza, gente? E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido esses dois exemplos aí de regra de 3 simples e regra de 3 composta. E até a próxima aula. Bons estudos, pessoal!